A coisa mais forte que você pode dizer é ficar em silêncio. Pense nisso. Porque agora você acha que as palavras vão resolver tudo. Que se você só explicar, se você só contar o quanto eles te magoaram, se você só fizer eles entenderem, eles vão finalmente entender. Vão finalmente mudar. Vão finalmente ver o seu valor. Mas, meus amigos, essa é a maior mentira que te contaram. Palavras. Não destruam as pessoas. A ausência é que destrói. Porque as pessoas não ouvem quando você implora, não se importam quando você explica. Elas não sentem pena quando você chora, mas tire a sua presença, faça-as encarar o silêncio. De repente tudo muda. De repente, elas sentem o vazio que nunca pensaram que sentiriam. Então, hoje você não vai desperdiçar mais um suspiro tentando convencê-los. Você não vai enviar outra mensagem longa tentando encerrar o assunto. Você não vai ficar esperando que eles acordem. Não, você vai desaparecer. Você vai se tornar um fantasma na vida deles. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, será tarde demais. Antes de continuarmos, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a maneira como você lida com as pessoas. Ei, pessoal, imaginem isso. Você entra em uma loja onde tudo é de graça, os melhores relógios, roupas de grife, itens de luxo. Você pode pegar o que quiser, sem preço, sem esforço, é ótimo, certo? Mas com o tempo, você para de apreciar para valorizar o que vem fácil e então um dia a loja fecha as portas, sem aviso, sem explicação, e de repente você percebe o quanto aquelas coisas eram valiosas. É exatamente isso que acontece quando você se afasta da vida de alguém, quando você sempre esteve presente, sempre dando, sempre disponível. Eles te deram como garantido, mas quando você se vai, quando eles não podem mais te alcançar, é aí que o pânico se instala. É aí que eles começam a perceber que você nunca foi gratuito, você nunca foi barato, você era inestimável. E deixe-me dizer uma coisa, as pessoas não se arrependem de te perder quando você chora. Elas se arrependem de ter perdido você quando te veem brilhando sem elas, quando percebem que você não está mais ao alcance delas, quando te veem prosperando, seguindo em frente e não podem fazer nada a respeito. Mas aqui está o problema. Muitos de vocês continuam facilitando, continuam respondendo, continuam mostrando que ainda estão disponíveis. Vocês continuam caindo nos mesmos velhos truques, nas mesmas mensagens sem entusiasmo, nas mesmas tentativas fracas de mantê-los em espera. E é por isso que eles não respeitam vocês. Vocês já perceberam como as pessoas só começam a se importar quando vocês param, como elas só entram em contato quando vocês finalmente se afastam, como só começam a sentir sua falta, quando percebem que perderam o acesso a vocês. Isso não é amor, é ego. É a necessidade delas de te controlar, de te manter como uma opção. E, meus amigos, hoje é o dia em que vocês retomam esse poder. Hoje é o dia em que vocês deixam de ser uma opção e passam a ser um mistério, porque nada mexe mais com alguém do que perceber que a pessoa que ela controlava agora está intocável. Então, a partir de agora, vocês não se explicam, não justificam seu silêncio, não dão um encerramento para elas. Deixem sua ausência falar por vocês, porque acreditem, a lição mais difícil que eles vão aprender é perceber que o maior erro deles foi achar que podiam brincar com vocês e nunca pagar o preço. Agora repitam comigo: meu silêncio é meu poder. Escreve nos comentários. Assuma isso, viva isso, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Número 1. Quando você desaparece, sem dizer nada, a coisa mais assustadora que você pode fazer a alguém que te deu como garantido, desaparece. Deixa que pareça assim. Pense nisso.
porque as pessoas esperam barulho, esperam drama. Elas esperam que você chore, grite, implore ou explique. Elas esperam que você deixe uma porta aberta, mesmo que seja só um pouquinho, para que possam voltar quando for conveniente, mas quando você não dá nada, nenhuma palavra, nenhum aviso, nenhum discurso final, apenas silêncio. É aí que elas percebem. É aí que realmente começa a doer. Imagina que você está assistindo a um filme e o personagem principal está prestes a sair. Você espera um momento dramático. Você está esperando pelo grande discurso, pelos olhos marejados, pelo adeus, pela declaração: estou indo embora. Mas em vez disso, a tela simplesmente fica preta, sem aviso, sem conclusão. Simplesmente desapareceu e de repente você fica lá, olhando, confuso, inquieto, porque sua mente não te deixa seguir em frente. Ela precisa de uma resposta, precisa entender o que aconteceu. É isso que acontece quando você desaparece, sem dizer nada, porque as pessoas não temem realmente perder você. Elas temem perder o controle sobre você. Elas temem o desconhecido, temem não saber onde estão com você. Elas temem aquele momento em que percebem que você não está mais esperando por elas. Mas aqui está a parte que te mantém preso, o medo, na sua própria mente. Agora, você provavelmente está pensando: mas se eu não disser nada, elas não saberão o quanto me magoaram. Elas não entenderão por que eu fui embora. Elas vão pensar que eu não me importei. Você tem medo de que, se não se explicar, eles simplesmente seguirão em frente sem pensar duas vezes, que eles vão te esquecer, que eles ficarão bem, enquanto você fica lá lutando com o peso de tudo o que não foi dito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: explicações não criam arrependimento. Ausência, sim. Você acha que uma longa mensagem vai mudar o coração deles? Você acha que dizer a eles o quanto eles te magoaram vai fazer com que eles te respeitem? Não. Tudo o que isso faz é deixá-los confortáveis. Isso os tranquiliza, pois eles sabem que ainda têm acesso a você, porque enquanto você estiver falando, eles não estarão sentindo a perda. Enquanto você estiver se explicando, eles não estarão sofrendo as consequências de suas ações. Você já percebeu como as pessoas só começam a valorizar algo quando já perderam? Como elas não apreciam o que tinham até perceberem que não têm mais? É a natureza humana. Nós damos como certo o que sempre esteve lá. Achamos que sempre vai ter outra chance, outra conversa, outra oportunidade de consertar as coisas. Mas, quando essa porta se fecha de repente, sem aviso, sem explicação, é aí que a realidade bate como um trem. E é aí que as mentiras que te contaram começam a desmoronar. Te ensinaram que ser a pessoa mais madura significa dar um encerramento, que você deve uma explicação, que ir embora sem dizer nada é frio, imaturo, cruel. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eles te ignoraram, quando te deram como garantido, quando te desrespeitaram, eles te deram um encerramento, eles se certificaram de que você entendeu o que estava acontecendo? Eles sentaram e explicaram por que estavam te tratando como uma opção. Não, porque eles não se importavam com a sua paz de espírito. Eles se importavam com o conforto deles. E no momento em que você começar a se priorizar, no momento em que você parar de facilitar as coisas para eles, eles começarão a sentir as consequências de suas próprias ações. Mas, sejamos realistas, isso não será fácil, porque o silêncio é desconfortável. Ele te obriga a lidar com suas próprias emoções, a resistir à vontade de entrar em contato para lutar contra aquela voz na sua cabeça que diz: só mais uma mensagem, só mais uma conversa. Você vai sentir que está perdendo, que é você quem está sofrendo, enquanto eles seguem em frente sem se importar. Mas isso é só aí abstinência. Falar é só a tua mente, ansiando pelo velho padrão de validação, pela necessidade de ser ouvido. E tu tens que quebrar esse ciclo,
porque cada vez que quebras o silêncio, estás dando alívio a eles, tirando o desconforto que eles deveriam estar sentindo. Estás facilitando para que eles sigam em frente sem nunca ter que enfrentar o peso das suas escolhas. Então, o que tu fazes? Em vez disso, tu ficas em silêncio. Você deixa as perguntas sem resposta assombrá-los. Você deixa que eles sintam sua ausência em vez de ouvir suas palavras. Você deixa que eles fiquem sentados lá, rolando as mensagens, olhando para a tela em branco, esperando por uma resposta que nunca vai chegar. E acredite, isso vai mexer com eles. Porque nada deixa as pessoas mais obcecadas do que não saber. Nada as faz se arrepender mais do que perceber que tinham algo inestimável. E agora se foi, sem explicações, sem segundas chances, sem volta. E quando finalmente entenderem o que perderam, você nem vai se importar. Porque o verdadeiro poder não está em fazê-las sentir sua falta. Está em perceber que você não sente mais saudade delas, que você não precisa da validação delas, que você entrou em uma versão de si mesmo que não implora mais para ser visto, para ser compreendido, para ser escolhido. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Vocês podem continuar correndo em círculos, tentando fazê-los entender, tentando encerrar o ciclo, tentando consertar o que eles nunca valorizaram, ou vocês podem desaparecer, sem avisos, sem explicações, sem olhar para trás. E quando eles finalmente acordarem e perceberem que perderam algo insubstituível, vocês estarão longe demais para perceber. Agora, digam comigo, eu não devo explicações a ninguém. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo ao seu redor que você não está mais esperando permissão para ir embora, porque o que está por vir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Fica comigo. Isso é só o começo. Número 2. Pare de dar acesso a você para eles. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do controle que tinham sobre você. Entenda isso, porque agora você acha que eles estão sentados em algum lugar, sentindo sua falta, pensando no que perderam. Você acha que eles estão olhando para o celular, prestes a escrever um longo pedido de desculpas, finalmente percebendo o seu valor. Mas sejamos realistas, não é isso que está acontecendo. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta do poder que tinham sobre você, do acesso, da conveniência, da capacidade de enviar uma mensagem sem entusiasmo e saber que você viria correndo, do luxo de saber que você estava sempre lá, esperando, guardando um lugar para eles como um tolo apaixonado. E toda vez que você responde, toda vez que você verifica o perfil deles, toda vez que você reage às migalhas que eles jogam para você, você prova para eles que ainda tem um pedaço de você, que não importa como te trataram, não importa o pouco esforço que fizeram, eles ainda têm poder. E é por isso que não se arrependem de ter perdido você, porque enquanto você estiver observando, enquanto estiver reagindo, enquanto eles puderem sentir sua energia pairando no ar, eles não precisam se arrepender de ter perdido você. Você nunca realmente foi embora. Imagina uma casa com janelas abertas. Mesmo que alguém saia, enquanto essas janelas estiverem abertas, essa pessoa pode espiar para dentro quando quiser. Ela pode ver o que está acontecendo. Pode sentir que ainda faz parte daquilo. Mas, no momento em que as janelas se fecham, no momento em que as portas se trancam, ela começa a entrar em pânico. Ela percebe que foi realmente excluída. É aí que o arrependimento começa a aparecer. Mas no momento, você continua deixando as malditas janelas abertas. Você ainda está checando o Instagram deles, rolando pelas histórias, procurando sinais de que sentem sua falta. Você ainda está curtindo as postagens deles sem querer, esperando que percebam que você ainda está respondendo às tentativas fracas deles.
Eles são preguiçosos. Você manda mensagem só porque quer sentir alguma coisa e se pergunta por que eles não te respeitam? Porque, escuta, as pessoas só sentem sua falta quando perdem o acesso a você, não quando você chora, não quando você posta citações tristes, não quando você espera que eles voltem. Elas sentem quando procuram você e percebem que você se foi. Mas aqui está o problema. Você tem medo de desaparecer. Porque, no fundo, você está com medo. Medo de que, se você realmente cortar relações com elas, elas vão te esquecer. Que se você parar de verificar, parar de reagir, parar de se envolver, elas vão seguir em frente como se você nunca tivesse importado. E esse medo. É isso que está te mantendo preso. É isso que está fazendo você se contentar com migalhas em vez de exigir a refeição completa que você merece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém pode te esquecer só porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca foi sua. As pessoas que realmente te valorizam não precisam de lembretes. Elas não precisam ver você assistindo às histórias delas para perceber o seu valor. Elas não precisam que você prove que ainda se importa. E aquelas que precisam, aquelas que só aparecem quando sentem que você está se afastando, não estão sentindo sua falta. Elas estão sentindo falta da validação que você lhes dava, da atenção, do conforto de saber que você estava sempre disponível, e é por isso que é hora de fechar a maldita porta. Chega de checar as redes sociais deles, chega de responder às mensagens preguiçosas deles, chega de assistir a vida deles de longe, enquanto eles agem como se você nunca tivesse importado, porque você não é uma opção, você não é um plano B, você não é uma presença fácil e previsível com a qual eles podem contar sempre que quiserem. E no momento em que eles perceberem que não podem simplesmente voltar, que não podem mais espiar a sua vida quando quiserem, é aí que o arrependimento vai realmente começar. Porque agora eles têm que lidar com a incerteza. Agora eles têm que lidar com o fato de que você não está mais lá. Eles não sabem o que você está fazendo, com quem você está, como você está se sentindo. É aí que o arrependimento realmente começa, porque agora, eles têm que ficar na incerteza. Agora, eles têm que se perguntar. Agora, eles têm que lidar com o fato de que podem realmente ter perdido você. E nada mexe mais com as pessoas do que não saber. Então me diz, você está cansado de ser o plano B deles? Você está cansado de dar a eles acesso a uma vida que eles nunca valorizaram de verdade? Você está cansado de provar seu valor para alguém que nunca precisou conquistá-lo? Então, repita comigo. Eu me recuso a ser uma opção. Escreva nos comentários. Mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo que você está cansado de ser a segunda escolha de alguém. Número 3. Deixe o sucesso ser sua vingança. Eles esperavam que você desmoronasse. Em vez disso, você subiu de nível. Deixe isso entrar na sua cabeça, porque neste momento, alguém por aí está convencido de que você está destruído, que você está sentado no mesmo lugar. Eles deixaram você revivendo memórias, esperando que eles voltassem. Eles acham que venceram, que tinham o poder de destruir você, que você precisa deles para ficar bem. Mas, meus amigos, é aqui que vocês os chocam. Vocês não imploram, não explicam, não tentam provar nada. Vocês constroem, crescem, evoluem tão silenciosamente, tão implacavelmente, que quando eles percebem o que está acontecendo, já é tarde demais. Porque a verdade é esta: as pessoas não se arrependem de perder vocês imediatamente. Não, no começo, elas aproveitam a liberdade, se distraem, se convencem de que ficarão bem sem vocês, mas então o tempo começa a trabalhar contra elas. E nada faz o arrependimento doer mais do que ver a pessoa que elas subestimaram se transformar em alguém que elas não podem mais alcançar. Imaginem isso. Vocês passam por uma loja abandonada todos os dias. Ela sempre esteve lá, sempre igual,
Você nunca prestou atenção nela. Então, um dia você passa por ela e, de repente, ela desapareceu, substituída por uma boutique de luxo, com vitrines brilhantes e entrada exclusiva, o tipo de lugar onde as pessoas fazem fila para entrar. E agora você quer entrar. Mas adivinha só, você não pode. Você nunca valorizou o que tinha quando podia ter. E agora você é apenas mais um estranho olhando através do vidro. É isso que acontece quando você brilha em silêncio, porque as pessoas só sentem sua ausência quando veem você prosperando sem elas, quando percebem que estão excluídas de uma vida a qual antes tinham acesso. Mas vamos deixar uma coisa bem clara: isso não é sobre eles. Não é sobre deixá-los com inveja, não é sobre provar nada para alguém que não te valorizou. É sobre se tornar tão focado, tão poderoso, tão intocável, que quando eles acordarem, isso nem vai mais importar. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que o sucesso é postar fotos chamativas, dar dicas, garantir que seus ex vejam como estão bem. Mas o verdadeiro sucesso não se anuncia. O verdadeiro sucesso não é postado. Citações: estou melhor sem você. O verdadeiro sucesso acontece em silêncio, porque quando você está realmente evoluindo, não tem tempo para pensar nelas. Você está ocupado demais, se tornando a pessoa que você foi destinado a ser. E sejamos realistas, isso não será fácil, porque subir de nível requer disciplina, requer quebrar os velhos padrões, aqueles que te mantiveram preso, aqueles que te fizeram se contentar, aqueles que te fizeram acreditar que você precisava deles para se sentir valioso no início. Você vai se sentir solitário, você vai querer saber como eles estão, vai querer postar coisas só para chamar a atenção deles, você vai querer lembrá-los de que você existe, mas não faça isso, porque no momento em que você fizer isso, você perde o momento. Eles veem que você ainda se importa, eles relaxam. Eles dizem a si mesmos: ah, eles ainda estão observando, eles ainda me querem, eu ainda tenho poder sobre eles. E isso é o que você tira deles. Não verifique a página deles, não responda a tentativas fracas, não dê dicas. Simplesmente desaparece e constrói seu corpo, constrói sua mentalidade, constrói sua conta bancária, constrói sua paz. Então, deixa o tempo fazer o que sempre faz, porque um dia eles virão procurar. Um dia eles digitarão seu nome na barra de pesquisa. Um dia eles vão querer saber se você ainda pensa neles. E é aí que eles percebem. Eles não te conhecem mais, não reconhecem a pessoa em que você se tornou, não têm acesso a você. E é aí que o arrependimento realmente começa. Então me diga, você está pronto para parar de observar eles e começar a se concentrar em você? Você está pronto para parar de provar seu valor e simplesmente se tornar a versão de você que ninguém, e eu quero dizer ninguém, jamais poderá subestimar? Mais uma vez, repita comigo: estou evoluindo em silêncio. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para ti mesmo, mostra para o mundo que tu acabaste de esperar que alguém visse o teu valor. Número 4. Não dê nada para eles. Segurar uma pessoa imprevisível se torna inesquecível. Entende isso? Porque agora eles acham que te conhecem. Eles acham que te entenderam completamente. Eles acham que podem prever exatamente como tu vais reagir. Eles se afastam e esperam que você corra atrás. Eles te ignoram e esperam que você mande 2 mensagens. Eles te dão migalhas e esperam que você morda a isca. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você para de reagir da maneira que eles esperam? O que acontece quando você fica em silêncio? Quando se torna indecifrável? Quando quebra o padrão em que eles sempre confiaram? Isso os assombra, porque as pessoas não temem
perder o que entendem. Elas temem perder o que não conseguem entender. Elas temem o desconhecido. E quando de repente não sabem o que se passa na tua cabeça, quando não sabem se ainda te importas, se ainda as queres, se ainda estás à espera, elas começam a entrar em pânico. Imagina um mágico a fazer um truque. Se conseguires ver exatamente como é feito, a magia desaparece. É previsível, chato, sem graça. Mas se você não consegue descobrir, se não sabe o que vai acontecer a seguir, agora você está fisgado. Agora você não consegue parar de pensar nisso. Agora, isso fica na sua cabeça muito tempo depois do show acabar. É exatamente isso que acontece quando você se torna imprevisível. Eles tentam se aproximar, ignoram, jogam iscas, não mordem. Eles tentam te provocar, mantenha a calma. Eles desaparecem esperando que você vá atrás. Deixa eles irem. E de repente eles não sabem mais onde estão com você. De repente, a confiança que eles tinham, a crença de que você sempre estaria lá, sempre esperando, sempre reagindo, desaparece. E deixa eu te dizer, nada destrói mais o ego de uma pessoa do que perceber que não tem mais controle sobre suas emoções. Mas aqui está a parte que te mantém preso, o medo. Você tem medo de que, se não responder, eles vão te esquecer, que, se você não reagir, eles vão seguir em frente. Se você não mostrar como se sente, eles vão achar que você nunca se importou. Mas essa é a mentira que está te mantendo preso, porque a verdade é que quanto mais previsível você é, menos eles te valorizam. Quanto mais você reage, mais eles esperam que você reaja. Quanto mais você persegue, mais eles fogem. E agora, eles acham que ainda têm você. Eles acham que podem desaparecer por semanas e você ainda estará lá. Eles acham que podem ignorar suas mensagens e você continuará tentando. Eles acham que podem dar o mínimo e você ainda vai dar tudo de si e continuar provando que eles estão certos. Então, hoje isso acaba. Você para de se explicar, para de reagir aos jogos deles. Você para de dar a eles a segurança emocional que eles nunca te deram, porque no momento em que eles percebem que não podem mais te prever, eles começam a perder o controle. Eles ficam sentados olhando para o celular, esperando por uma mensagem que nunca chega. Eles verificam suas redes sociais, esperando ver um sinal de que você ainda se importa, mas não encontram nada. Eles começam a se perguntar: espera, por que eles não estão reagindo? E é aí que a dúvida surge. É aí que o arrependimento aparece. É aí que a obsessão começa. Porque quando eles tinham certeza de você, eles não te valorizavam. Mas agora que não sabem, agora que não têm certeza, agora que não podem prever você, você se torna inesquecível. Mas sejamos realistas. Isso não será fácil, porque ser imprevisível significa resistir à vontade de reagir. Significa ficar sentado no desconforto de não saber o que eles estão pensando. Significa confiar que sua ausência vai ensinar a eles o que suas palavras nunca puderam. E isso requer força, disciplina e controle. Mas a recompensa, o momento em que eles percebem que você não é mais a pessoa sobre a qual eles tinham poder. O momento em que eles entendem que perderam algo insubstituível. Esse é o momento em que eles quebram, e nessa hora você nem vai se importar. Então agora, meus amigos, preciso que vocês façam uma escolha. Vocês podem continuar sendo previsíveis, continuar reagindo, continuar perseguindo, continuar provando, ou vocês podem se tornar o mistério que eles nunca vão resolver. Vocês podem se tornar aquele que eles nunca esquecerão. Digam comigo: eu sou imprevisível, eu sou inesquecível. Escrevam isso nos comentários. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos, mostrem ao mundo que vocês não vão mais jogar o jogo deles. Número 5. Nunca se expliquem. Vocês não devem nenhuma explicação por terem superado a pessoa que os maltratou. Entendam isso. Porque neste momento alguém por aí acha que merece uma explicação,
acha que tem direito a uma conversa, quer saber por que vocês pararam de ligar, por que pararam de correr atrás, por que de repente decidiram escolher a si mesmos. Mas aqui está a verdade que eles não merecem saber. Eles perderam o direito aos seus pensamentos no momento em que fizeram você se sentir como uma opção, no momento em que ignoraram o seu valor, no momento em que fizeram você questionar se era bom o suficiente. E agora, eles querem respostas. Eles vão voltar, não porque se importam, mas porque o ego deles não consegue lidar com o fato de que você foi embora sem lutar. Eles não estão perdendo o sono por terem perdido você. Estão perdendo o sono pelo fato de você não ter implorado para eles ficarem, de não ter escrito uma despedida emocionada, de não ter dado a eles a chance de ter a última palavra. Mas, meus amigos, é exatamente por isso que você não deve nada a eles, porque as pessoas não se arrependem de perder você quando você se explica. Elas se arrependem de ter perdido você quando não têm ideia do que se passa na sua cabeça, quando não conseguem entender por que você mudou, quando não conseguem prever seu próximo passo. Imagina isso. Você está assistindo a um mágico fazer um truque. Você vê a preparação, sabe que há uma explicação, mas não consegue descobrir como ele fez. Esse mistério te corrói. Isso faz você ficar pensando nisso, revivendo na sua cabeça. É exatamente o que acontece quando você vai embora sem se explicar. Por quê? Sejamos realistas. Quando eles tinham acesso a você, eles se importavam com o que você sentia? Eles sentaram e explicaram por que se afastaram? Eles te deram o encerramento que você precisava desesperadamente? Não, eles ignoraram suas mensagens. Eles te trataram como algo secundário. Eles achavam que você sempre estaria lá. Não importava o quanto eles se esforçassem. E agora são eles que ficam se perguntando. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas quebram quando as perguntas vêm. Elas se abalam quando as mensagens começam a chegar. Elas se sentem culpadas por não se explicarem, porque no fundo ainda querem validação. Elas ainda querem que a outra pessoa entenda a sua dor, que veja por que elas foram embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não deve uma explicação a alguém que nunca se preocupou em entender. Entender você quando teve a chance. Explicações não trazem conclusão. Se palavras pudessem fazer alguém se importar, elas teriam se importado enquanto você ainda estava lá. Se uma longa mensagem pudesse mudar o coração de alguém de repente, você não estaria aqui agora questionando se foi certo ir embora. Mas você sabe que foi, porque você não foi embora por raiva. Você não desapareceu para provar nada. Você fez isso porque finalmente percebeu que merece algo melhor, que sua energia não é para pessoas que só a apreciam quando ela se foi. E agora é a vez deles de ficarem sentados no silêncio, porque o silêncio é a única coisa que força as pessoas a refletir. Quando você se explica, você facilita as coisas para eles. Você lhes dá o encerramento que eles nunca lhe deram. Você alivia a culpa deles. Mas quando você não lhes dá nada, quando você os deixa sentados em sua própria confusão, em suas próprias perguntas sem resposta, é aí que eles percebem, é aí que eles começam a repassar tudo. Por que eles foram embora? Por que não estão respondendo? Eu cometi um erro? E quando eles se descobrirem, você já estará muito longe para se importar. Mas sejamos honestos, isso não será fácil, porque se explicar parece natural. Você quer que eles saibam por que você foi embora. Você quer que eles vejam que não foi uma decisão fácil. Você quer que eles entendam o que fizeram você passar. Mas você tem que resistir a esse impulso. Porque no momento em que você se explica, você dá o controle a eles, você os deixa confortáveis com o arrependimento, você torna mais fácil para eles seguirem em frente. Porque agora eles têm um encerramento. E acredite, eles não merecem isso. Eles não mereciam o amor que você deu
tão livremente não mereciam a paciência que você demonstrou, não mereciam as segundas chances que desperdiçaram e, com certeza, não merecem uma explicação bem embalada sobre por que você finalmente escolheu a si mesmo. Então agora você deixa que eles se perguntem, agora você deixa que eles questionem, agora você deixa que eles se afoguem em sua própria confusão, porque a verdade é que, no momento em que você para de se explicar, você assume o seu poder. Então me diz, você está pronto para finalmente ir embora sem olhar para trás? Você está pronto para parar de dar um encerramento para pessoas que nunca mereceram? Você está pronto para se tornar a versão de si mesmo que nunca mais terá que justificar seu valor? Então, repita comigo: eu não devo explicações a ninguém. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não precisa mais explicar por que merece algo melhor. Número 6. Deixe o tempo trabalhar contra eles. Quanto mais tempo eles ficarem sem você, mais eles vão sentir. Deixe isso entrar na sua cabeça. Neste momento, eles estão agindo como se nada tivesse acontecido, como se o seu silêncio não os afetasse, como se perder você fosse apenas mais um dia normal. Eles estão por aí postando, rindo, agindo como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. E você está aqui sentado se perguntando: será que eles sentem minha falta? Mas deixe-me dizer uma coisa: o tempo é sua maior arma, porque no começo eles não vão sentir. Ninguém sente. No começo é fácil. Eles estão distraídos, acham que têm todo o tempo do mundo. Presumem que você ainda estará lá, pairando no fundo, esperando que eles voltem. Mas o tempo muda tudo, porque um dia eles vão acordar e perceber que ninguém mais os trata como você tratava. Ninguém mais os ouve como você ouvia. Ninguém mais os apoia como você os apoiou. Ninguém mais os ama com a mesma profundidade, a mesma paciência, a mesma lealdade inabalável. E é aí que eles percebem. Você já ouviu falar sobre ferver um sapo? Se você jogar um sapo em água fervente, ele pula imediatamente, mas se você colocá-lo em água fria e aumentar o fogo lentamente, ele não percebe até que seja tarde demais. É exatamente assim que funciona o arrependimento. No começo, eles não sentem a perda, não sentem a ausência, não sentem o que está faltando, mas aos poucos, bem aos poucos, isso começa a surgir. Eles passam por um dia ruim e instintivamente pegam o celular, mas você não está lá. Precisam de alguém para desabafar, mas você se foi. Tentam encontrar conforto em alguém novo, mas não é a mesma coisa. E quando percebem o que perderam, você já estará longe demais para notar. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas apressam o processo, ficam sentadas contando os dias, checando o celular, esperando por um sinal, acham que já faz uma semana. Eles não deveriam sentir minha falta? A essa altura, já faz um mês, eles não deveriam entrar em contato? Pare de esperar resultados instantâneos. Pare de esperar que eles voltem. Pare de achar que o arrependimento acontece da noite para o dia. Não é verdade. A perda leva tempo para ser aceita. E se você passa todo o seu tempo esperando por isso, você não está realmente livre. Você ainda está emocionalmente envolvido. Você ainda está deixando eles controlarem sua mente. Mas no momento em que você realmente deixar ir, é aí que o tempo começa a trabalhar contra eles, em vez de contra você. Porque acredita, o tempo faz o seu trabalho. Um dia, eles vão ouvir uma música que vai lembrá-los de você e, pela primeira vez, em vez de não sentir nada, eles vão sentir tudo. Um dia, eles vão te ver por aí, vivendo sua vida, rindo, radiante, completamente imune à ausência deles, e isso vai doer. Um dia, eles vão acordar e perceber que estão cercados por pessoas, mas nenhuma delas é como você, e naquele momento, eles vão
desejar poder voltar no tempo. Mas o tempo não funciona assim. O tempo só avança. E você também. E sejamos realistas, isso não será fácil, porque no início você sentirá isso mais do que eles. Você duvidará de si mesmo, questionará se tomou a decisão certa. Você vai ficar tentado a entrar em contato para ver se eles sentem sua falta, para quebrar o silêncio, só para lembrá-los de que você ainda existe. Mas cada vez que você faz isso, você pausa o arrependimento deles. Cada vez que você entra em contato, você reinicia o processo de eles perceberem o que perderam. Cada vez que você se coloca à disposição, você os salva da lição que eles precisam aprender. Então, deixe-os sentir isso. Deixe-os experimentar como é a vida sem você. Deixe-os sentados no silêncio. Deixa que eles acordem um dia e percebam que a presença que antes davam como certa nunca mais vai voltar, porque é aí que o verdadeiro arrependimento começa. E nessa altura, você nem vai se importar, porque você terá seguido em frente, terá construído algo melhor, terá se tornado alguém mais forte, mais sábio, alguém que nunca mais se contentará com menos. Então, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode passar seus dias esperando, imaginando, esperando que eles voltem, ou você pode assumir o controle da sua vida. Confia no processo e deixa o tempo fazer o que ele faz de melhor agora. Repita comigo. Eu deixo o tempo fazer o trabalho, escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo que você não está mais atrás de pessoas que não merecem você. Número 7. O poder de estar indisponível. A escassez cria valor. E agora vocês têm estado muito disponíveis. Entendam isso, porque as pessoas não valorizam o que podem ter a qualquer hora, em qualquer lugar, sem esforço. Elas não perseguem o que é fácil, não valorizam o que está sempre lá. E agora é exatamente por isso que elas não respeitam vocês. Você se tornou muito fácil de alcançar. Você responde imediatamente, atende o telefone, não importa a hora que liguem. Você responde às mensagens fracas e sem entusiasmo, como se elas significassem algo. E cada vez que faz isso, você lembra a eles que ainda te têm. Mas é aqui que tudo muda, porque a partir de hoje, você deixa de ser uma opção. Você deixa de se disponibilizar para pessoas que só entram em contato quando é conveniente para elas. Você para de permitir que eles tenham acesso ao seu tempo, à sua energia, à sua presença, como se não custasse nada. Porque você não é de graça, você não é barato. E no momento em que você começa a agir assim, o mundo começa a te tratar de forma diferente. Imagina o seguinte: você entra em uma loja de luxo, daquelas em que os preços nem são exibidos, porque se você precisa perguntar, é porque não tem dinheiro para comprar. Do tipo em que você precisa marcar hora só para entrar. Do tipo em que exclusividade é o padrão. Agora compare isso com um posto de gasolina, com loja de conveniência aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendendo porcarias que qualquer um pode comprar por alguns reais. Agora seja honesto, qual deles as pessoas respeitam mais? Essa é a diferença entre estar indisponível e ser acessível demais. Quando as pessoas sabem que podem ter você a qualquer hora, elas não se apressam, não tentam, não se esforçam para chamar sua atenção porque nunca precisaram. Mas no segundo em que você desaparece, no segundo em que elas percebem que não têm acesso imediato a você, é aí que o pânico se instala, porque nada as abala mais do que saber que perderão o acesso a alguém insubstituível. E é aí que a maioria das pessoas erra. Você acha que se afastar significa jogar. Você acha que se tornar indisponível significa tentar manipulá-las para que elas te queiram mais. Mas não é disso que se trata. Trata-se de autoestima. Trata-se de entender que seu tempo, sua energia, seu amor,
São valiosos e nem todos merecem. Nem todos devem ter acesso a você só porque decidiram que querem. Mas, neste momento, você ainda tem medo. Medo de que, se você parar de responder, eles vão te esquecer. Medo de que, se você não responder, eles vão seguir em frente. Medo de que, se você não se disponibilizar, eles vão encontrar outra pessoa que vai se disponibilizar. E deixa eu te dizer uma coisa: se alguém só te valoriza porque você está sempre disponível, essa pessoa nunca te valorizou de verdade. As pessoas que realmente se importam não arriscam perder você, não jogam o jogo do vai e vem, não esperam até que seja conveniente para elas entrar em contato. Então me diz, por que você ainda está se disponibilizando para pessoas que nunca te priorizaram? Porque no momento em que você parar, é quando o poder muda, é quando elas começam a sentir sua ausência, é quando elas começam a perceber que você não está apenas sentado, esperando que elas precisem de você. É aí que elas começam a perceber que a versão de você que costumava largar tudo por elas, essa versão não existe mais. E deixa eu ser claro, isso não vai ser fácil. Você vai ter momentos em que vai querer entrar em contato, momentos em que vai querer responder só para ver se eles ainda se importam, momentos em que vai se sentir culpado por não responder. Mas toda vez que você fizer isso, você vai dar um passo para trás. Porque toda vez que você se disponibiliza para alguém que não merece, você reforça aí a ideia de que seu tempo, sua atenção, seu amor não custam nada. E isso acaba hoje. Então aqui está o que você deve fazer. Pare de responder imediatamente. Pare de atender o telefone. Quando eles ligarem, quando lhes convém. Pare de dar segundas chances a pessoas que nunca mereceram a primeira. Porque nada faz alguém perceber o que perdeu mais do que perder o acesso a você para sempre. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você está cansado de ser a opção de alguém a qualquer hora, em qualquer lugar, sempre que eles quiserem? Você está pronto para entrar na versão de si mesmo que as pessoas respeitam, não porque você implora por isso, mas porque você exige isso. Então, diga comigo: não estou mais disponível para aqueles que me deram como garantido. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você acabou, que não vai mais dar acesso ilimitado a pessoas que nunca mereceram. Número 8. Certifique-se de que eles nunca possam voltar. Se eles tiveram que perder você para ver o seu valor, eles nunca realmente valorizaram você. Deixe isso entrar na sua cabeça, porque agora alguém por aí está percebendo o que perdeu. Eles não se importavam quando tinham você. Eles não apreciaram sua presença, sua lealdade, seu amor. Mas agora que você se foi, agora que você está prosperando sem eles, agora, de repente, eles te veem e adivinhem, eles estão voltando. Eles sempre voltam, não porque mudaram, não porque, de repente, se tornaram a pessoa que você merecia, não porque finalmente entenderam o seu valor. Não, eles estão voltando porque perderam o controle, porque o ego deles foi ferido, porque achavam que você sempre estaria lá. E agora, eles estão percebendo que a porta pode realmente estar fechada, e isso os assusta mais do que qualquer outra coisa. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. No momento em que ouvem aquela batida, no momento em que recebem aquela mensagem de texto dizendo "estou com saudades", no momento em que aquela pessoa volta rastejando, elas abrem a porta, atendem a ligação, caem nas mesmas mentiras, e assim o ciclo recomeça. Porque sejamos realistas, se elas realmente te valorizassem, não teriam arriscado te perder em primeiro lugar. Não teria esperado até que a tua ausência os deixasse desconfortáveis para perceber o teu valor. Não teria jogado jogos pensando que poderia te substituir,
apenas para descobrir que ninguém mais está à altura. E agora querem voltar. Mas tu não dá segundas chances a pessoas que precisaram te perder para acordar. Porque no momento em que as aceitas de volta, apagas tudo pelo que trabalhaste. Apagas o crescimento, apagas a lição, apagas o poder que ganhaste quando finalmente te afastaste. E para que por alguém que só percebeu que te queria depois de te perder? Não tranques essa porta. Apaga esse número. Continua em frente, porque a melhor maneira de destruir alguém, a melhor maneira de fazê-lo realmente se arrepender, é mostrar que nunca mais te terá, que a chance dele foi única e que ele a desperdiçou. Imagina entrar numa loja de luxo, pegar num item que você ignorou antes, só para ouvir: desculpe, isso não está mais disponível. Você entraria em pânico. Você iria querer mais do que nunca. Você iria desejar ter pegado quando teve a chance. É exatamente assim que eles se sentem, quando percebem que não podem simplesmente voltar para a sua vida como se nada tivesse acontecido. E não me entenda mal, eu sei que é tentador. Eu sei que há uma parte de você que quer ouvir o que eles têm a dizer, que quer acreditar que eles mudaram, que quer dar a eles uma última chance. Mas seja honesto consigo mesmo. Eles mudaram ou estão apenas solitários? Eles amadureceram de repente ou perceberam que você era a melhor coisa que já tiveram? Eles sentiram realmente a tua falta? Ou só sentem falta da maneira como os fazias sentir? Porque o amor não é alguém perceber o teu valor depois de te perder. O amor é alguém conhecer o teu valor enquanto ainda te tem. E se eles não fizeram isso, se tiveram que te perder, te substituir, te esquecer, só para voltar correndo, assim que perceberam que ninguém mais se compara a você, eles não merecem nada de você. Nem uma resposta, nem uma segunda chance, nem mesmo uma reação. Porque acredite em mim, no momento em que eles percebem que não podem ter você de volta, é nesse momento que sentem todo o peso do erro que cometeram. É nesse momento que eles realmente se destroem. Então me diga, você vai deixá-los voltar ou vai mostrar a eles que, uma vez que te perderam, não há volta? Repita comigo: eu nunca volto atrás. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você acabou, que não vai mais entreter pessoas que te deram como garantido. Então, pessoal, isso não é sobre vingança, é sobre respeito, é sobre conhecer o seu valor e se recusar a implorar por ele. Então, deixe um comentário agora mesmo. Meu silêncio é meu poder. Diga, assuma, viva, clique no botão curtir, inscreva-se e lembre-se: quando você domina o silêncio, você domina o controle. E é assim que você vence.